João capítulo 17, versículo 22 em diante. Nós vamos ler. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Eu queria que você repetisse comigo. E os amaste e como igualmente me amaste. Amém. Versículo 24. Pai, quero que os que me deste estejam comigo, onde eu estou, e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Repete para mim de novo. Me amaste antes da fundação do mundo. Amém. Glória a Deus. Podeis assentar, irmãos. O capítulo que nós lemos, ele é uma oração que Jesus está fazendo pelos discípulos, por aqueles discípulos que o acompanharam, mas ele também fala que era para todos os outros que fossem crer nele. Então eu queria que você entendesse que aquilo que Jesus colocou aqui diz respeito a você hoje. Amém? Aquilo que ele falou e a forma como ele orou aqui diz respeito à sua vida. Amém? E o que acontece? Nós somos criados como seres humanos, como criaturas de um Deus bom, fiel, verdadeiro. Nós somos criados para responder a esse amor do Pai, a esse amor de Deus. Mas cada um de nós que estamos aqui hoje, nessa manhã, em maior ou menor grau, tem uma dificuldade de entender, de aceitar e de receber o amor do Pai. E isso acontece porque durante toda a nossa trajetória de vida, desde quando a gente é criança, a gente acaba lidando com situações que nos frustram, que nos causam um sentimento de uma perda de valor. De repente, você que está aqui hoje, quando você era criança, às vezes o seu pai, a gente está celebrando o Dia dos Pais, mas os nossos pais não são perfeitos. A gente é feliz, glorifica a Deus pela vida deles, nós os amamos, mas eles não são perfeitos, amém? Então, talvez quando você era criança, em um momento que de repente o seu pai estava até ali, meio zangado, com raiva, com um monte de coisas na cabeça, você queria a atenção dele e de repente ele não te deu. Às vezes ele te tratou e te falou de uma forma que te magoou, que te machucou, que te fez sentir menos do que você é. Às vezes sem querer, né? Isso pode acontecer às vezes por querer, a gente vê imensos casos que isso acontece, mas às vezes sem querer, às vezes sem perceber. Ele falou algo que te feriu, que te machucou, que fez com que você achasse que tem um valor menor do que você tem. E se os seus pais eram muito bons, né? E isso não aconteceu com você, talvez na adolescência, quando você chegou na adolescência, se você não era aquele garoto mais popular da escola, e nem era a menina mais bonita, talvez você tenha lidado com outras frustrações. Talvez você tenha buscado relacionamentos, amizades e laços com pessoas que não retribuíram na mesma intensidade, da mesma forma como você desejava. E ali te gerou frustração. A adolescência é um período difícil. A minha foi, não sei se a sua foi, mas a minha foi demais. É um momento que você passa a perceber, tudo bem, eu sou um em comunidade, mas agora você tem que lidar com a forma que as outras pessoas te veem também. E às vezes a forma como as pessoas te veem, às vezes a forma como elas se dirigem a você, ou o valor que elas te dão, não é como você queria que fosse. Às vezes você queria mais. E se você não passou por isso na adolescência, quando a gente chega na fase adulta, geralmente a gente já passou por isso muitas vezes, né? Geralmente a gente já passou na nossa história por pessoas que a gente amava e a gente achou, essa pessoa nunca vai me abandonar, essa pessoa nunca vai me deixar, essa pessoa nunca vai embora, e de repente ela foi. Às vezes você confiou em uma pessoa demais e essa pessoa te desapontou, essa pessoa feriu seu coração e você ficou magoado e você sentiu rejeitado.
E a partir dali, você pensou, mas o seu senso de valor foi mudado. Mas por que eu estou sendo rejeitado por essa pessoa? Será que eu valho tão pouco assim? Por que ela não me quer? Por que ela não me deseja na vida dela? Isso em relacionamentos, em amizades, talvez na sua própria família. No seu trabalho, talvez você quisesse que as pessoas te olhassem de outra forma e te valorizassem de outro jeito. Talvez na sua própria casa ali, você queria que os seus filhos te valorizassem mais, que a sua esposa, que o seu marido te valorizasse mais. Talvez você, filho, queria que o seu pai, que a sua mãe te enxergasse mais, te entendesse. Mas às vezes isso não acontece. E a gente vai colecionando essas feridas, essas rejeições, e essas coisas que acontecem no decorrer da nossa história. E aí chega um ponto em que a gente começa a pensar, mas espera aí, se essa pessoa que é um ser humano como eu, que tem as mesmas falhas que eu, que é limitado como eu, assim, não é nem um Neymar da vida, é um jogador, não é, ele é uma pessoa normal. Se essa pessoa não me quer, se essa pessoa me rejeita, se essa pessoa não me dá a atenção que eu desejo, como que eu posso achar que eu sou amada por Deus? O Deus Todo-Poderoso, o Deus que está nos céus, o Deus que a Bíblia fala que nem os céus dos céus pode contê-lo, que Ele coloca os pés, a terra está debaixo dos seus pés, o mesmo Deus que chama todas as estrelas pelo seu próprio nome, e a gente tem bilhões delas. O Deus que criou tudo, o Deus que é Senhor do tempo, o Deus que Ele institui reis e Ele depõe reis, esse Deus, esse Senhor do universo, mas como que Ele vai me amar? Não sou capaz de despertar amor nem quem está do meu lado. Como que esse Deus todo-poderoso, gracioso, bendito e poderoso, que criou todas as coisas, o Deus que quando você vai na praia, os irmãos viajaram esses dias, aquele Deus que criou aquele mar, é esse Deus que a gente está falando. Mas eu tenho uma notícia para te falar hoje, irmão. Ele te ama. Ele ama você. Ele ama você e Ele não ama você de qualquer jeito. Ele não ama você como você desejaria ser amado. Ele ama você muito mais do que a gente poderia imaginar. No texto que a gente leu, eu queria entrar com vocês, a palavra que eu pedi para que os irmãos repetissem, é Jesus falando a respeito de mim, a respeito de você, que Deus amou a mim e a você, igualmente amou a Ele. Você tem noção disso? Se você não ficar chocado com isso hoje, irmão, porque eu fiquei, quando eu li esse texto, eu demorei um tempão orando e pedindo, Deus, isso aqui não é real, isso aqui é real, é possível isso aqui ser real? Aí eu fui ver um monte de traduções e falei, nas traduções a mesma coisa, aí eu fui para o grego. A palavra que ele usa aqui para igualmente é do grego kafos, e ela significa justamente como, exatamente igual. Então você tem noção, o que Jesus estava falando é assim, o Pai, Ele te ama do mesmo jeito que Ele me ama. Ele está falando a respeito dele, está falando que eu e você somos amados por Deus da mesma forma que que o próprio Deus amou Jesus. Você tem ideia? Se você não está chocado, irmão, eu vou te falar, eu me choquei. Porque quem é Jesus? Quem é Jesus? Jesus, Ele é o Filho perfeito. Hebreus 4,15 fala que ele foi tentado em diversas coisas, mas ele nunca cometeu um pecadinho só. Ele nunca cometeu um erro na vida. Você tem ideia? Ele nunca desagradou o Pai. Não teve um momento da vida de Jesus que Deus olhou lá do céu e falou, ele fez uma coisa que eu não gostei. Está errado. Vou corrigir ele. Isso não existiu. Jesus foi perfeito no seu caminhar. Ele nunca errou, ele nunca falhou, ele nunca na vida desagradou o Pai por nenhum momento. Muito pelo contrário, a Bíblia fala em João 6,38 que o prazer dele era cumprir a vontade do Pai, que ele veio dos céus para cumprir a vontade do Pai. Esse Jesus, é a esse Jesus que nós estamos sendo comparados. Você entende? É a esse Filho perfeito.
E não bastasse isso, a Bíblia fala, a gente vê isso lá no evento em que Jesus é batizado. Quando ele sai das águas, o Espírito Santo repousa sobre ele. A Bíblia fala que o Pai brada dos céus e fala: esse é meu filho amado, em quem eu me deleito, em quem eu tenho alegria, em quem eu tenho prazer. Então eu queria que você entendesse nessa manhã, Jesus é esse filho perfeito. É esse filho que nunca errou, é esse filho que nunca pecou, é esse filho que nunca desagradou o Pai, é esse filho que Deus olhava do céu e falava: é o meu xodó, é o meu menino, eu alegro, eu deleito nele, eu tenho alegria de ver ele. E do outro lado, estamos nós, pecadores, que rejeitamos ao Pai, que buscamos as nossas próprias vidas, fazer do jeito que a gente queria, cometemos todos os tipos de pecado, e o que Jesus está falando nesse texto é que o Pai ama a mim do mesmo jeito que ama esse filho perfeito, exatamente do mesmo jeito, da mesma forma, com a mesma intensidade. O Pai ama você do mesmo jeito que Ele ama Jesus. Entenda essa verdade nessa manhã. O Pai nos ama. Talvez você tenha desejado que outras pessoas te amassem, mas um amor como esse, como aquele que ama o Filho que é perfeito, nós nunca teríamos de ninguém. O Pai nos amou. E a Bíblia fala em Romanos 5:8 que Deus prova o seu amor para conosco, tendo Jesus morrido por nós quando nós ainda éramos pecadores. Ele não me amou e não amou você por causa dos nossos méritos, por causa do que a gente tinha para entregar, porque a gente era bom. Ele amou a gente apesar das nossas falhas, apesar dos nossos deméritos. Ele nos amou. E eu sei que é difícil a gente entender isso. Eu estou tentando fazer você entender isso essa manhã. Mas eu peço que o Espírito Santo faça e traga essa revelação para a sua vida. Porque não é lógico mesmo, né? Porque a gente não está habituado com esse tipo de amor. O amor que a gente está habituado é um amor que sempre quer algo em troca. Então a gente ama os nossos pares. A gente ama aqueles que nos amam de volta. A gente ama aqueles que nos valorizam de volta. A gente ama aquelas pessoas que se esforçam em fazer parte da nossa vida e nos devolver amor. Mas a gente está falando de um Deus que amou. E João 3,16 fala, o texto mais conhecido do mundo, fala que Ele nos amou de um jeito. Eu fico pensando em João tentando escrever. Será que eu escrevo o quê? Deus amou o mundo de forma tão louca, tão apaixonada, tão absurda. E ele não consegue encontrar nenhuma palavra, ele fala assim, de tal forma. Porque ele não consegue dimensionar. E ele fala, Deus amou o mundo de tal forma que entregou seu Filho. O amor de Deus é esse. Então eu quero te dizer nessa manhã, Deus, quando olha para você, Ele olha como Ele olha para Jesus. Ele te ama com a mesma força, com a mesma intensidade, do mesmo jeito que Ele ama um filho perfeito, que nunca errou, que nunca cometeu pecado, que nunca desagradou a Ele. De forma que a cruz ela não é a causa do amor de Deus por nós, ela é a consequência dele. Um Deus, quando você vai ver no Antigo Testamento, um Deus que perdeu a comunhão com a sua criatura, que perdeu, e desde o Antigo Testamento ele vem de todas as formas, tentando restabelecer essa comunhão sem sucesso, e aí ele chega no final e ele fala, eu vou bancar, eu vou até a última consequência. E ele foi até o final entregando o seu filho, ele deu tudo o que ele tinha por você. Ele deu o filho dele, para que você estivesse aqui hoje. Amém? Tem um escritor, Francis Chan, ele fala que nos céus há um Deus imensurável, perfeito e eterno, que ama criaturas frágeis que Ele criou. Esse é o nosso Deus. Ele ama você. Amém? Mas Jesus não fala só isso. Não bastasse isso, Ele fala ainda que o Senhor o amou antes da criação do mundo.
Ora, se Deus amou Jesus antes da criação do mundo, e Ele me amou e te amou como amou Jesus, Ele também amou cada um de nós antes da criação do mundo. Antes de qualquer coisa, antes de Adão, antes de Eva existir, antes de pecado, antes de tudo, o Senhor já sabia de você, Ele já sabia que você ia estar aqui nessa manhã, e Ele já te amava, Ele já te amava. Efésios capítulo 1, versículo 4, fala que, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e sem culpa diante dele, e em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Então, antes que houvesse qualquer coisa, Ele já te conhecia, Ele já sabia, Ele já tinha um plano para te resgatar. Tem um pregador que fala que antes de Deus falar, haja luz, Ele já falou, haja cruz. A Bíblia fala que o Cordeiro estava morto antes da fundação do tempo, antes da fundação do mundo. Cristo já viria por você, e o Pai já tinha feito esse plano muito antes de criar todas as coisas, então muito antes de eu e você existirmos. No Salmo 119, 13 fala, quando Davi está falando a respeito de Deus e como Deus o conhece, ele fala, tu me formaste no meu interior e me teceste no ventre da minha mãe. Deus lá, quando você ainda era uma substância informe, quando você não tinha forma ainda, quando você não tinha braço, quando você não tinha perna, você não tinha nada, Ele estava ali te tecendo, te formando com as próprias mãos dEle. Ele já te conhecia mais que todo mundo. Ele já sabia quem você era, quem você seria. Para Jeremias, no capítulo 1, ele fala que antes dele ser formado no ventre da mãe, ele já tinha escolhido e já tinha designado as nações por profeta. Então Deus te conhece muito antes dos seus pais te conhecerem. Deus te conhece antes da sua esposa te conhecer, antes dos seus filhos te conhecerem, antes do seu pastor te conhecer, antes até mesmo dos seus pais te conhecerem. Então talvez várias pessoas tenham uma opinião a respeito seu, né? Pessoas que se relacionam com você podem ter opiniões ao seu respeito. Seu pai pode ter uma opinião, sua mãe pode ter uma opinião, o pastor pode ter uma opinião, seu marido, sua esposa pode ter uma opinião, mas existe alguém que te conhece melhor do que todos eles, e é de quem você deveria ouvir a opinião que ele tem a seu respeito, que é o Pai, porque ele estava lá antes de qualquer um, antes de qualquer pessoa. Ele estava lá com você. Ele já te conhecia e Ele já te amava. Amém? Tem uma... Deixa eu beber aqui um pouquinho d'água. Tem uma ministra de louvor chamada Kim Walker. Eu não sei se é da época de vocês, né? Ela é vocalista do Jesus Country. E eu ouvindo ela uma vez, ela falou que quando ela era criança, ela ouviu de algum adulto da casa dela dizer que ela deveria ter nascido um menino. Eles esperavam um menino, né? E aí aquela mente de criança, ouvindo aquilo, ela ficou com isso na cabeça. E mesmo depois que ela cresceu, ela, por causa daquela palavra, ela ficou acreditando que ela era um erro, que alguém tinha errado na hora que ela nasceu, que ela devia ter vindo um menino e ela veio uma menina. Então ela pensava, eu acho que Jesus se equivocou, eu acho que Deus errou na hora que Ele estava me fazendo. E por mais que isso não pareça racional quando a gente cresce e vira adulto, no nosso subconsciente aquilo fica, né? Então ela tinha aquele pensamento, aquela questão com ela. E ela falava, ela sempre tinha vontade de saber então, e de perguntar para Deus o que Ele estava pensando quando Ele criou ela. E ela queria fazer essa pergunta para Deus. E isso é uma coisa que incomodava ela. E aí um dia, ela estava na sala de oração, lá na igreja dela. A igreja dela também chama Betel, lá é a Betel. E ela estava numa sala de oração, e ela disse que estava num devocional normal, como qualquer outro devocional. E ela estava orando,
tinha uma porta aqui atrás, a sala estava fechada, ela estava sozinha e estava orando e lendo a Bíblia. Ela disse que, de repente, ela sentiu uma presença entrar naquela sala. E ela entendeu que era Jesus. E naquele momento ela entendeu que ela devia fazer a pergunta que ela queria fazer. Jesus falou com ela: eu vim para você me perguntar. E ele pediu para ela perguntar. E ela: não, Jesus, não precisa disso, está tudo certo. Vamos continuar o normal aqui, o devocional. Ela disse que estava num temor, tomada pelo temor da presença de Deus. E Jesus insistiu para ela. Ela sentia aquilo, né? Eu vim para você me fazer a pergunta. Me faz a pergunta. Aí ela disse que então cedeu. E ela perguntou para ele: o que o senhor estava pensando quando me criou? Ela disse que naquele momento se abriu uma visão. E aí ela estava na visão do lado de Jesus. Jesus estava aqui do lado dela. E ela via o Pai na frente. E aí o Pai, na frente do Pai tinha uma mesa, né? E ela estava com Jesus aqui. E ela estava olhando para o Deus Pai nessa mesa. E o Deus Pai pegou do coração dele, ele tirou uma massinha, algo parecido com a massa de modelar, e ele começou a fazer, e começou a mexer naquela massa, e começou a fazer. Daqui a pouco ela perguntava para Jesus: o que é isso? O que ele está fazendo? O que ele está fazendo? E ele olhava, e ele fazendo, ele tecendo. Ela viu que parecia uma boneca. Daqui a pouco ela viu que era ela. Ela entendeu que ele tinha feito ela. Nossa, ele me fez. E aí o que o Deus Pai fez? Ele pegou uma caixinha, daquelas caixinhas de música que tinha. Quem lembra que colocava joia, aí saía uma dançarina e ficava dançando? O Deus Pai pegou uma caixinha daquela, colocou em cima da mesa, e aí colocou ela dentro da caixinha. E aí ele abria a caixinha, e na hora que ele abria a caixinha, ela começava a rodar, e a louvar ele, e a glorificar ele, e ele ficava: uhul! Uhul! E aí ele ficava super animado. E aí ele fechava a caixinha. E aí ela falou que ele ficava olhando assim, super animado, como se fosse aquelas crianças quando entra aquele brinquedo que abre e se assusta de novo. Aí ele abria de novo. Aí ela começava a louvar e cantar para ele. E aí ele: uhul! Uhul! E ele ficava super animado. E ele fazia aquilo por repetidas vezes. Repetidas vezes. Aí até que teve um momento em que essa visão mudou. E ela passou a olhar lá a ter o olhar da visão a partir daquela boneca, que era ela. E Deus pegou aquela boneca de dentro daquela caixa. E ele foi aproximando, e ela ficando com medo, falando: o que aconteceu? O que vai acontecer? Para onde que eu estou indo? E ele foi aproximando mais dela, aproximando mais dele, até que ela viu o coração do Pai. E ela viu que tinha um lugar, que era um encaixe perfeito para ela. E ele colocou ali no coração dele. E ele falou para ela: é isso que eu estava pensando quando eu te criei. Você veio daqui do meu coração. E eu te criei para isso. Eu gosto de você. Eu gosto quando você me adora. Eu acho você engraçada. Eu me divirto com você. E é para esse lugar que eu vou te trazer de volta, para o meu coração. E essa história é para que a gente entenda que Deus, Ele não trabalha com a gente por atacado. Eu quero que você entenda essa manhã. E se eu pudesse fazer você entender de alguma forma, e a minha oração é para que o Espírito Santo faça isso se revelar na sua mente, no seu coração. Deus te ama como ama Jesus. E Deus te ama não no atacado. Jesus não morreu por 1 bilhão de pessoas. Jesus morreu por você. Jesus morreu por você. Então entenda que se houvesse só uma pessoa nesse mundo para amar, se só existisse você, Jesus ainda viria, Jesus ainda morreria, porque o Pai ama você e Ele veio resgatar você. Amém? Então hoje, eu quero que você entenda esse relacionamento, essa proximidade, essa graça do Senhor sobre as nossas vidas, amém? A sua existência então, meu irmão, não é um acaso. Né? Assim como no caso dela, Deus sabia exatamente o que estava fazendo quando Ele te criou, quando Ele te formou e para qual o propósito que Ele tinha para a sua vida.
E eu sei que parece absurdo o que eu estou falando, né? Do jeito que ela falou, é como eu às vezes imagino. Eu gosto muito da série do The Chosen, porque eu acho que eles trouxeram uma versão de Jesus, que é um Jesus mais humano, né? Que eu acho que ninguém tinha falado ainda sobre isso. E é interessante que a Bíblia, falando a respeito de Jesus, ele fala que o Senhor o ungiu com óleo de alegria mais do que aos seus irmãos. Então entenda, Jesus era alegre. Jesus era divertido. Jesus era humano, próximo também. Então, quando eu olho para isso, eu percebo, eu creio plenamente que o Senhor, Ele nos trata assim. Quando você acorda, talvez você ache que é mais um dia, mas eu imagino Deus esperando você acordar e falando, Ele vai acordar, a gente vai ter 5 minutos para conversar hoje. Eu estou ansioso para falar com Ele. Eu queria muito ter esse tempo de comunhão. Eu queria que Ele lesse um pouquinho hoje a palavra, porque eu tenho uma coisa para falar com Ele. Eu queria tanto que Ele entendesse o meu amor. Eu queria que ela entendesse o meu cuidado. Eu queria estar com Ele mais um pouco hoje. Esse é o nosso Deus. O Deus que quando você fala algo engraçado, Ele se diverte. O Deus que projetou e planejou a personalidade que você ia ter, as habilidades que vocês têm, que são únicas. Ele pensou em tudo, em tudo. Ele te formou, o seu cabelo é assim porque Ele quis, Ele te teceu dessa forma, Ele te fez, e quando Ele te olha, Ele fala, ó meu menino, minha menina, ali é o meu filho amado, em quem eu me deleito, em quem eu me alegro, que faz o meu dia ser feliz. Esse é o nosso Deus, esse é o amor que está disponível para mim, para a sua vida. Então, hoje, a gente vive num mundo em que parece que a gente vive à procura de amor, né? A gente procura se satisfazer. Se você abrir o Instagram hoje, tem um monte de gente mostrando a vida perfeita para que outras pessoas possam gostar delas. Para que elas venham ser admiradas, para que outras pessoas venham se aproximar. Mas existe um Deus que está todo dia lá, te esperando você acordar para falar, meu dia vai começar agora, eu vou conversar com Ele, a gente vai ter um tempo, eu amo ela, eu amo ele, olha só o que o meu filho fez, olha só, esse Deus está ali cheio de amor e disponível para derramar esse amor sobre você. E às vezes a gente está correndo atrás de tantas coisas e a gente continua sentindo um vazio dentro. Mas esse vazio só pode ser preenchido por esse amor que excede todo entendimento, e por esse amor que está acima de tudo. E diante desse amor, diante da revelação desse amor, eu queria te perguntar, o que nos cabe fazer então? O que eu faço agora diante desse amor? O grupo chama aqui Resposta da Cruz, eu gostei. Diante desse amor da cruz, do Calvário, que foi revelado para a gente ali, qual que é a resposta que a gente dá hoje? Qual que é a resposta? Paulo diz em 2 Coríntios 5,14, que o amor de Cristo nos constrange. Quando a gente olha para esse amor de Deus, e a gente olha para quem a gente é, a gente olha para quem Jesus era, e a gente se compara e fala, essa conta não fecha, Ele me ama muito mais do que eu amo Ele. E esse amor de Deus, que nos ama até as últimas consequências, Ele nos constrange. Ele nos constrange, para que nós possamos nos render a Ele em amor. E darmos a resposta que o Senhor espera de nós. E aqui hoje, nessa manhã, eu poderia te dizer, te dar algumas razões, porque a gente deve responder a Deus e a Cristo hoje. Eu poderia te dizer, Ele vai abençoar a sua casa, Ele vai abençoar a sua família, Ele vai te trazer prosperidade, bênção, Ele vai te livrar do inferno, você vai para o céu. Isso tudo é verdade. Isso tudo faz parte da verdade. Mas eu acredito
que diante desse amor de Deus revelado para nós, isso é mais do que suficiente para que nós respondamos a Ele em amor também nessa manhã. Amém? Para que nós entendamos que isso é o mais importante. 1 João 4,18 fala que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. É assim que nós chegamos ao Pai, por causa do amor que Ele manifestou no Filho. Então essa cruz de Jesus, diante dela, a gente não tem outra opção a não ser amar. E se você está aqui e ama o Senhor já, eu vou te falar, o nosso amor por Ele é resultado desse amor com que Ele nos amou e que Ele destinou a todos nós. E quando a gente tem a certeza do amor do Pai por nós, a gente consegue responder também em amor. E aí a gente passa a fazer tudo por amor. Amém? A gente viu aqui umas criancinhas lindas, né? E aí, uma delas falou que ama o pai, que ele cuida dela e dá tudo que ela quer. E é isso. É isso. Essa é a imagem da criança, do pai, né? Muitas vezes a gente se aproxima de Deus como criança. Deus, eu preciso disso aqui. Deus, me dá esse negócio. Ah, me dá um marido. Ah, me dá um emprego. Ah, me dá isso. Ah, me dá aquilo. Deus, eu estou precisando disso. E o pai olha lá de cima, que te ama muito, e fala, eu vou te dar. Eu vou te dar, porque eu tenho prazer em te dar. Eu te dei meu filho, como é que eu não vou te dar tudo? Eu vou te dar, eu vou te entregar. Às vezes a gente se aproxima de Deus até com medo também, né? Eu estou com medo do inferno, estou com medo da condenação, eu estou com medo do devorador, estou com medo. A gente se aproxima de Deus e o Pai, que é protetor, Ele entende também, Ele vai te acolher, Ele vai te guardar. Mas quando a gente tem a dimensão da revelação do amor de Deus, as nossas motivações mudam. Eu passo a responder a Deus, não mais só por aquilo que eu quero que Ele me dê, ou não mais por causa do medo que eu tenho, mas eu passo a responder para Ele, porque o amor que Ele depositou em mim é tão grande, que eu sei que eu sou tão amada, que não tem como o restante da minha vida não ser suprida, porque não tem como o restante não acontecer, não tem como o diabo chegar em mim. O meu Pai cuida de mim, Ele está comigo, Ele é o meu protetor, Ele é o meu provedor, Ele me ama, quem vai mexer comigo? Responder em amor. Amém? Para finalizar, que eu já pedi o grupo de louvor, pode subir. Eu queria lembrar você de uma parábola. Pode ficar à vontade. Mateus 13, 44, conta uma parábola de um homem. Jesus fala assim, tinha um homem que estava andando num campo. E de repente ele estava ali, preocupado com as coisas da vida. Estava pensando no que ele tinha que pagar amanhã, nos problemas que ele tem em casa, em como que ele vai fazer para alcançar a independência financeira. Estava vendo um monte de vídeo no YouTube, estava vendo que os juros, a inflação já está subindo, ele estava cheio de coisa, e caminhando num campo. E de repente ele topa com uma coisa, e aí ele vai olhar o que é, e ele abre o que é, ele cava, e ele percebe que é um tesouro. Ele encontra um tesouro naquele campo. E aquele homem que estava cheio de preocupação, cheio de coisa, o que ele faz? Ele, meu Deus, isso aqui é um tesouro muito valioso, eu nunca vi um negócio como esse. O que ele faz? Ele pega, abre um outro buraco, coloca aquele tesouro e ele esconde aquele tesouro. E aí o que ele faz? Ele volta em casa, ele faz um inventário de tudo que ele tem. Ele pega casa, ele pega carro, ele pega iPhone, ele pega tudo que ele tinha, ele vende tudo que ele tinha. Ele vai lá e compra aquele campo. E a Bíblia fala, Jesus estava falando a respeito disso, falando que aquele campo, aquele tesouro encontrado, era o reino dos céus. Entende? Ele tinha muitas coisas com que se preocupava e muitas coisas com as quais ele dava valor, ele gastava tempo, né? Mas quando ele encontrou o tesouro, ele entendeu, isso aqui
é mais precioso que qualquer outra coisa. Ele comprou o campo por causa do tesouro. O campo é só acessório, irmão. É só o que vem junto. É só o que é acrescentado. Mas o tesouro é o que é precioso. O reino dos céus, o amor de Deus, a comunhão com o Pai. Esse é o maior tesouro que eu e você temos. Amém? Queria que você se colocasse de pé nessa manhã. E eu queria que a gente lesse um versículo, Efésios capítulo 3, versículo 17. Vou começar do versículo 14. Essa é uma oração que Paulo fez aos Efésios, e eu queria fazer aqui como uma oração ao Pai, por minha e pela sua vida nessa manhã. E ele fala assim: por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto nos céus como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo em vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual a largura e o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. A nossa oração hoje é para que o Senhor nos revele qual a altura, qual que é a largura, qual que é o comprimento e qual que é a profundidade desse amor. Porque quando nós entendemos esse amor, irmão, os medos vão se embora. A Bíblia fala que o amor lança fora todo medo. A sua recompensa não vai ser mais só o que você pode ter. Ele é a sua recompensa. E você vai ser tão cheio, mas tão cheio como você nunca foi na sua vida. Porque o amor de Deus é o que preenche o nosso interior e o nosso coração. E eu queria fazer uma oração hoje para que isso se torne real nas nossas vidas, amém?